Convido as crianças aqui à frente, as crianças da nossa igreja. É prática da nossa igreja, antes de começarmos a exposição, a gente convidar as crianças e trazer um breve resumo do que será dito nessa manhã. Crianças, quem aqui de vocês já teve um sonho muito bom, bem legal? Você já teve? Você gostou do sonho? Quando eu sonhei porque eu sabia que era minha cama. Ah, você sonhou que era sua cama? Legal. Você já teve sonho bem legal também, né? E quem já teve um sonho meio estranho, um sonho não tão legal? Não é bom ter esse tipo de sonho, né? Hoje nós vamos ver uma história onde conta que um rei teve um sonho um pouco estranho, meio esquisito, mas que tinha uma mensagem muito importante. E é sobre essa mensagem que a gente vai falar nessa manhã. Peço que vocês prestem bem atenção para que vocês entendam a mensagem desse sonho. Eu vou fazer igual o pastor Valdeci. E o que vocês tiverem dúvida, pergunte para o papai e para a mamãe de vocês depois, tá bom? Vamos orar para a gente começar a pregação? Deus Santo, nós agradecemos porque podemos ver a Tua boa mão agindo nessa igreja por meio desses pequeninos. A Tua igreja tem crescido e nós vemos aqui a Sua igreja representada. E nós pedimos a Deus que o Senhor fale ao coração de cada um desses pequeninos, que a Tua palavra seja exposta e alcance o coração deles para a edificação e para a glória do Senhor. É em Cristo que oramos. Amém. Amém. Podem sentar lá, tá bom? Meus irmãos, é uma alegria ao mesmo tempo, um pouco de nervosismo estar aqui nesse púlpito pela primeira vez, mas uma honra poder estar aqui para ministrar a palavra do Senhor, ser um expositor da Escritura. O pastor Jader pediu para que eu me apresente àqueles que ainda não me conhecem, mas eu sou o seminarista Lucas Pacheco, seminarista dessa igreja, já indo para o meu 3º ano. Se Deus permitir, ano que vem, formo no seminário e aí posso ser chamado de pastor, se eu for ordenado, né? Mas é uma alegria muito grande poder estar aqui e poder trazer uma porção da Escritura nessa manhã para os irmãos. Por isso eu convido que os irmãos abram suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Nós leremos do verso 31 ao 45. Daniel 2, do 31 ao 45. E eu explico por que nós leremos apenas esta parte. Se os irmãos perceberem, o capítulo é um pouco longo, ele tem 49 versículos. E nesse capítulo existem 2 grandes blocos. Um bloco histórico, que está contando a história em si, e um bloco profético, um movimento profético, onde tem um sonho e a sua interpretação. E é nesse ponto, deste sonho e dessa interpretação, nesse bloco profético, é que nós analisaremos nessa manhã. Por isso, Daniel 2, eu lerei do verso 31 ao 45 e peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua, e esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou.
Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasseis sobre eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos aqui na Tua casa e juntos podermos ouvir da Tua palavra. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que saiamos daqui alimentados pela Tua palavra. Que a Tua palavra seja exposta com fidelidade e para o louvor da Tua glória. Em Cristo que oramos. Amém. Possivelmente você já tenha visto ou presenciado líderes, governantes, que usam do seu governo de forma tirânica, que ofende, oprime e age de forma injusta com os seus liderados. Se você for observar na história, nós temos vários relatos de pessoas assim. Um dos mais emblemáticos na história da nossa geração é Hitler, com os judeus, onde ele matou, onde ele oprimiu de forma totalmente injusta, por uma crença que ele tinha na sua cabeça. Mas se nós olharmos para a Bíblia, nós vemos que o povo de Deus sofre com o mesmo tipo de perseguição. Líderes tiranos, líderes e reinados ou reis que usam do seu poder de forma a oprimir o povo de Deus. E este é o contexto do livro de Daniel. O livro de Daniel está sendo contado a história do povo de Deus que está cativo na Babilônia, foi tirado de sua terra e está sob um governo de um rei tirano, que era Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei que tinha na sua mente a ideia de que ele mesmo era o próprio Deus. E o livro de Daniel vem nesse contexto, com o propósito de encorajar este povo de Deus a saber que mesmo em meio a governos tirânicos, mesmo em meio a líderes totalmente maldosos, o Deus do céu continua governando e conduzindo toda a história. Nós podemos ver isso em todo o livro de Daniel, mas no capítulo 2 isso fica com mais evidência. Como Deus está conduzindo toda a história. Como eu disse, o capítulo 2 ele pode ser dividido em dois grandes blocos. Tanto no movimento histórico, onde a história está sendo contada, quanto neste sonho e nessa interpretação que o rei Nabucodonosor teve. Em ambos esses blocos, nós vemos como o Senhor tem conduzido a história. Apesar de líderes maldosos, ele continua sendo o rei soberano de toda
a terra. E nós veremos isso nesta manhã. Mas para que a gente entenda um pouco do que está acontecendo no capítulo, eu quero rapidamente trazer um contexto. O rei Nabucodonosor, a história diz que ele teve um sonho que o perturbava. No verso 3, se os irmãos olharem, no verso 3, ele diz que esse sonho era que estava perturbando o espírito dele. Isso era algo que o incomodava. E Daniel chega a dizer, quando está interpretando, que era não apenas um sonho, ele tinha algumas visões deste sonho, ou seja, era algo que era constante na vida de Nabucodonosor. Isso estava tirando a paz. E ele, por ser o rei daquela civilização, ele convoca os interpretadores, os magos da época, para que eles interpretassem aquele sonho. Ele queria saber o motivo pelo qual aquilo tanto incomodava. Mas ele pede algo que é incomum no contexto. Porque para esses adivinhadores, esses magos, o normal era que a pessoa falasse o sonho e eles davam a interpretação. Mas Nabucodonosor pede algo diferente. Nabucodonosor pede que eles revelassem o sonho e a sua interpretação. E os magos, diante desse cenário, eles percebem que isso é impossível. E eles chegam a dizer isso para Nabucodonosor. E eles chegam a dizer que isso só é algo que os deuses fazem. E eles não habitam no meio de nós. E por meio dessa resposta não muito agradável a Nabucodonosor, e por ele ser um tirano, ele decide que todos estes adivinhadores, todos esses que tinham esse dom de adivinhar, de interpretar sonhos, fossem mortos. E nesse cenário entra Daniel. Daniel era um homem que tinha este dom, esta habilidade dada por Deus de interpretações. Então Arioque, o chefe desse grupo, vai até Daniel para buscá-lo para cumprir essa sentença que o rei tinha dado. Então Daniel pergunta a Arioque o que está acontecendo, por que ele iria ser morto. Então Arioque responde, explica para ele. Então Daniel diz, me dê um tempo. Peça ao rei que ele me dê um tempo para que eu consulte ao meu Deus. E o meu Deus dará tanto a interpretação quanto revelará o sonho. E aqui nós observamos como Deus já está conduzindo a história. Porque Nabucodonosor já não queria mais tempo nenhum. Os magos pediram tempo e Nabucodonosor falou que não teria mais. Mas o pedido de Daniel é aceito neste tempo. Aqui é uma prova, uma evidência de como Deus está conduzindo toda a história. Então, Daniel pede esse tempo e é concedido a ele esse tempo. E ele então se reúne com seus amigos e oram ao Senhor. E o Senhor revela tanto o sonho como a interpretação para Daniel. Daniel louva ao Senhor e vai diante do rei e fala tanto o sonho quanto a sua interpretação. E é neste contexto, é neste momento da cena que está o verso 31 em diante. Quando Daniel está diante do rei Nabucodonosor, pronto para falar o sonho e a sua interpretação. E é nesse contexto é que nós vamos abordar. E eu quero fazer aqui de uma forma dividido em 3 partes. Como presbiteriano tem que ter 3 partes. Em 3 partes nós vamos trabalhar esse texto. Primeiro nós veremos alguns detalhes tanto do sonho quanto da interpretação. Depois nós vamos ver algumas lições sobre esse sonho e essa interpretação para nós. E no final eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas desse sonho e dessa interpretação. Por isso, volte os olhos ao texto que nós vamos, nessa primeira parte, ver este sonho e a sua interpretação. O texto nos diz que Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua. E no verso 31 diz que ela era grande e de imenso e extraordinário esplendor. Ou seja, era uma estátua que era grandiosa e que tinha um esplendor grandioso também. Mas existe um detalhe nela que é interessante. Final do verso 31. E a sua aparência era terrível. Ao mesmo tempo que ela era grandiosa e esplendorosa, ela tinha uma aparência terrível. E a aparência terrível dela era por sua composição.
ela não era apenas uma estátua, ela era uma estátua constituída de algumas partes. Era como se fosse um Lego sendo construído ali com algumas partes e alguns materiais dessa estátua. E nós vemos que ela tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés misturado barro com ferro. Essa era a visão de Nabucodonosor. Nabucodonosor via esta imagem, essa estátua diante dele. Um ajuntado de materiais, ouro, prata, bronze, ferro e barro, que formavam essa estátua. E ele diz no sonho que, ao presenciar esse cenário, ele vê uma pedra sendo cortada sem auxílio de mãos. E uma outra tradução que poderia ser para esse sem auxílio de mãos é não talhada por mãos humanas. O que ele quer dizer é que é diferente do contexto, a maneira como essa pedra é cortada. Porque a pedra normal, humanamente falando, ela tinha que ser talhada, ela tinha que ser quebrada e sendo talhada para que ela criasse alguma imagem. Mas essa é diferente. Um ato miraculoso a corta de um monte. E ela vem a essa estátua, aos pés dela, e destrói essa estátua. Ela não apenas quebra a estátua. Se você observar, no verso 35, diz que ela quebra e ela faz como palha das eiras no estio e o vento leva o que sobra. Ou seja, ela dizima totalmente essa estátua. Ela não apenas despedaça, ela destrói totalmente essa estátua. E após essa pedra destruir totalmente essa estátua, ela começa a crescer. Ela se expande, ela vai crescendo, até ficar uma grande montanha, e no final do verso 35 diz que ela enche toda a terra. Então este é o sonho que Nabucodonosor teve. E Daniel traz a sua interpretação. E nós vemos que essa estátua é a representação de reinos. A estátua está representando reinos terrenos. E aqui tem um ponto interessante, que alguns estudiosos tentam definir que reinos seriam esses. Quais seriam as divisões e quem seriam esses reinos. Alguns chegam a dizer que seriam os medo-persas, os gregos, os romanos. Tem o debate para tentar descobrir que de fato eram esses reinos. Mas o texto não nos dá esta informação. Isso tudo fica em caráter especulativo em nossa mente ou nos estudos. O único foco, a única informação que esse texto dá é que Nabucodonosor é representado como a cabeça de ouro. O reino representado aqui, o único representado é o de Nabucodonosor como sendo a cabeça. Os outros reinos não têm essa informação. E eu acredito que não tenha, porque o propósito principal deste sonho não é saber quais são esses reinos, ou quais seriam os reinos posteriores. Porque o propósito aqui, eu acredito que existam dois principais propósitos. O primeiro é para o dono do sonho, para Nabucodonosor. Este sonho tinha o propósito de mostrar para ele que o reinado dele teria um fim. O reinado dele teria um fim. E isso, para a mente de Nabucodonosor, era algo impensável. Como eu disse, Nabucodonosor era um rei tirano que tinha o pensamento de ser o próprio Deus. Se os irmãos voltarem um pouco no capítulo 1, isso fica mais evidente quando mostra a soberba no coração de Nabucodonosor. E na mente daquele homem não existiria a hipótese do seu reinado esplendoroso e grandioso ter um fim. Mas Deus, o soberano, o condutor da história, mostra para ele, por meio desse sonho, que o seu reinado teria um fim. E não somente um fim, mas seria humilhado, porque o reinado que sucederia a ele seria um reinado inferior ao dele. Mostrando assim que a soberania não estava nas mãos de Nabucodonosor. Estava sim no controle soberano do nosso rei, do nosso Deus. Mas uma segunda lição que esse texto, ou esse sonho pode nos dar, tanto para Nabucodonosor, para os leitores da época e para nós, é entendermos que Deus é o controlador de toda a história. Ele é o que está no controle de todas as coisas. E por isso nós podemos descansar neste reino eterno, que é o reino do nosso Deus, porque Ele conduz
tanto os reis terrenos, tanto os governantes, como todos os líderes. Isso é uma mensagem esperançosa para nós também, entendermos que este Deus é o nosso Deus, soberano e eterno. Mas o sonho ainda tem um terceiro elemento, essa pedra, que sem auxílio de mãos humanas, não talhadas por mãos humanas, é cortada e fere essa estátua. Ela fere ao ponto de destruí-la totalmente. E ela traz um novo cenário para aquele sonho. Ela expande, ela cresce, até preencher toda a terra. E nós sabemos que esta pedra está representando o reinado eterno de Deus. Um reinado totalmente diferente dos reinados terrenos. E nós veremos isso com mais detalhe à frente. Mas é um reinado totalmente diferente, tanto na sua composição, quanto na sua atuação diante destes reinos terrenos. Então Daniel diz isso, mostra isso para o rei Nabucodonosor. E se você olhar no verso 45, ele ainda traz um detalhe importante. Ele diz que isso é o que iria acontecer futuramente, ou seja, era uma visão do que iria acontecer futuramente, e uma visão dada pelo próprio Deus. Então este é o cenário, este é o sonho, e esta é a sua interpretação. Diante disso, nós podemos tirar algumas lições, e aqui eu quero me ater um pouco mais, trazendo 4 lições que esse texto, que essa história, que esse sonho e essa interpretação pode trazer para nós nos dias de hoje. E a primeira lição que esse texto nos ensina é que os reinos terrenos existem e têm a sua glória, têm o seu esplendor. Os reinos terrenos existem e têm a sua glória e têm o seu esplendor. E nós podemos ver isso no relato deste sonho. Observe que essa estátua ela é constituída por elementos materiais preciosos. Ouro, prata, bronze, ferro e até mesmo barro têm o seu valor. Isso está mostrando que esses reinados terrenos têm sim a sua glória, têm sim o seu valor, o seu esplendor. Mas não somente isso. Observe que o texto dá indícios do poderio destes reinados. Volte os olhos ao verso 37, quando Daniel está falando sobre o reinado de Nabucodonosor. Ele diz: ó ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Ou seja, o reinado de Nabucodonosor teria reino, teria poder, força e glória. Mais à frente, no verso 39, quando vai falar sobre o terceiro reino, diz que ele teria domínio sobre toda a terra. E ainda no verso 40, quando fala do quarto reino, seria um reino que teria poder para destruir em pedaços todos os outros reinos anteriores. Ou seja, mostrando que o reinado terreno tem sim o seu poderio, tem sim a sua glória. E para que isso é importante para nós? Isso é importante para nós entendermos onde nós estamos inseridos. Porque às vezes nós temos a má interpretação, ou às vezes nós somos levados a entender de forma errada, por conta de jargões evangélicos, que o crente vive nessa terra sem sofrimento. A vida do crente é só vitória. A luta acabou. Agora é só vitória, é só glória. Isso é um entendimento errado, isso não é um entendimento bíblico, porque a Bíblia está mostrando que esses reinados terrenos têm seu poder, sim, têm seu domínio sobre essa terra. E isso é importante para entendermos onde nós estamos inseridos. A Bíblia não promete que a gente, após termos Cristo em nosso coração, as lutas e os sofrimentos acabaram. Isso são promessas humanas. Promessa feita por homens que não têm poderio, não têm argumento sólido escriturístico para isso. Mas a Bíblia promete que mesmo em meio a tempos difíceis, mesmo em meio a contextos caóticos, Deus continua sendo o Senhor da história. E nele nós podemos confiar e descansar. E a prova disso é a segunda lição que esse texto nos mostra. Que além desses reinos terrenos terem a sua glória, a glória desses reinos terrenos é uma dádiva de Deus. É Deus quem dá a glória para esses reinos terrenos. Observe de novo o verso 37, quando fala de Nabucodonosor. Diz assim: tu, ó rei de reis,
a quem o Deus do céu conferiu o reino. Ou seja, aquele reinado de Nabucodonosor não era da sua própria força, era o próprio Deus, o Deus do céu, que tinha conferido a ele aquele reino. Um pouco anterior, no verso 21, quando o Daniel está louvando ao Senhor, ele diz, ele, falando de Deus, é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ou seja, os reinados terrenos têm a sua glória, e essa glória que eles têm, esse esplendor que eles têm, é uma dádiva de Deus. Mas aí você pode perguntar, mas como assim? Deus dá a glória, Deus dá o esplendor a um reinado terreno que vai ser usado contra ele? Mas para que a gente explique isso, ou para que a gente entenda melhor, quero que você volte os olhos ao verso 38. E aqui tem uma dica muito importante para nós entendermos isso. O verso 38 diz, ainda falando de Nabucodonosor, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves dos céus, para que dominasseis sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. E aqui talvez isso pode soar familiar a você, a ideia de domínio sobre terra, sobre peixes, sobre animais. A Bíblia já tinha dito isso um pouco antes, algo parecido sobre isso. Quando você olha em Gênesis 1, 26, quando Deus está criando o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso quer dizer que essa dádiva dada por Deus, de domínio, é algo intrínseco ao homem. Isso foi dado na sua criação. O homem tem por si só, na sua concepção, essa dádiva dada por Deus, de dominar sobre toda a terra. Mas aí existe um detalhe. Esta dádiva dada por Deus tem um propósito. A glória do Senhor Deus. A glória do Senhor Deus. O homem tem este domínio, tem essa dádiva deste domínio para que esse domínio que ele tem sobre a terra, sobre os peixes, sobre os animais, seja redundado em glória ao Senhor. Mas aí você pode fazer uma outra pergunta. E quando a glória não é redundada ao Senhor? Quando esses reinos não dão essa glória devida ao Senhor? Aí vem a nossa terceira lição, que é os reinos terrenos são transitórios. Nós vimos os reinos terrenos têm o seu poder, a sua glória. Os reinos terrenos, essa glória é dádiva do Senhor, mas os reinos terrenos são transitórios. Por quê? Porque esses reinos terrenos usam a dádiva do Senhor da maneira errada. Aquilo que deveria ser o objetivo, a glória do Senhor, não é mais. E eles usam um meio como seu objetivo. Ou seja, o domínio, que seria o caminho pelo qual os homens glorificariam a Deus, agora se torna o próprio ídolo, o Deus do coração deles. E eles se auto-exaltam por conta de terem o poder, o domínio sobre algumas coisas ou sobre a terra. E isso é evidente no nosso texto. Se você observar, o sonho é representado por uma estátua, e uma estátua humana. Isso é uma forte evidência de que os reinados daqueles homens eram um reinado com o homem, o egocentrismo, ou o homem centralizado no seu tipo de domínio. Para eles não era mais a glória de Deus, e sim a glória do próprio homem. O homem estava sendo glorificado por meio daqueles reinados. E isso mostra como esses homens trocaram a dádiva de Deus, o objetivo da dádiva de Deus, eles trocaram por o objetivo da sua própria autoexaltação. Mas isso não fica sem uma punição. Deus pune essas pessoas. Deus pune quem trata assim com a dádiva que ele dá a ele. E você pode ver, inclusive, isso no próprio sonho. Apesar de ser uma estátua, apesar de representar isso, é uma estátua dividida. Ela não é uma estátua inteira. Existem vários materiais que a dividem. E não somente isso. Os materiais vão perdendo o seu valor, a sua importância no decorrer da estátua. Ela começa com uma grande cabeça de ouro,
que é um dos metais mais nobres da terra, e ela termina com uma mistura de barro com ferro, mostrando que quando Deus não é o centro, quando o objetivo não é a glorificação do Senhor, o ser humano é punido por causa disso. Na nossa liturgia nós lemos o texto de Romanos, onde diz um pouco sobre isso, sobre a punição de Deus quando o homem não exerce o seu papel que é devido. E aqui fica uma lição importante para nós hoje também. Quando eu falo sobre reinados, sobre governantes, às vezes a gente pensa no aspecto macro, pensando apenas naqueles reis, naqueles governantes do nosso país. Mas talvez você tenha o papel de um governante, às vezes você é um líder, você é um chefe no seu trabalho, você é um líder no seu lar, você é um administrador, dependendo de onde você está. E essa lição é importante para nós também hoje, e para você também. Quando você não usa aquilo que Deus tem te dado de dádiva, o poder, a condição de ser um chefe, de ser um líder, quando você não usa isso com o objetivo correto, você colherá as consequências disso. Às vezes você pode ser um chefe, mas a glória não é a de Deus que você está procurando, e sim a sua própria glória. Tome cuidado. Tome cuidado, porque isso será punido pelo Senhor aqui ainda nessa terra. Saiba que você tem um objetivo da sua vida, um objetivo principal da sua vida, que é a glória de Deus, em todas as questões, inclusive naquilo que Deus tem te colocado para ser. Seja o líder da sua casa, seja o chefe de uma repartição, seja até mesmo proprietário de alguma empresa. Lembre-se que você tem um objetivo a cumprir onde o Senhor está te colocando, que é a glória de Deus. Porque todas as vezes que o homem troca o objetivo pelo qual Deus o colocou nessa terra, o homem é punido. O homem colhe essas consequências. Mas este cenário, às vezes, pode ser desafiador a nós. Olharmos para esses reinos terrenos e vermos a destruição deles. E às vezes isso pode deixar a gente até mesmo apreensivos de falar, e agora? O que farei? E agora? Onde eu descanso a minha vida? E aí vem a nossa quarta lição que esse texto nos ensina, que apesar de termos reinos terrenos, e esses reinos terrenos terem a sua glória, e essa glória ser dádiva de Deus, e eles serem transitórios, existe um reino eterno. Existe um reino eterno. E essa é a nossa quarta lição desse texto. E esse reino terreno é representado por essa pedra. Note que essa pedra, ela é totalmente diferente dos outros reinados. A sua concepção, o seu material é diferente. É uma pedra diferente de metais, diferente de barro, que representam os outros reinos. A maneira como ela é constituída, ela é diferente. Porque uma estátua, para que ela tenha forma, é preciso do auxílio de mãos humanas. O homem precisa fundir o ouro, precisa moldar o barro, precisa manusear o ferro, o bronze, a prata, para que crie uma forma. Mas essa pedra, este novo reino, é diferente disso. Não existe mãos humanas para a concepção dela. Ela é cortada sem auxílio de mãos. Mas ela não somente é diferente na sua concepção, mas também na sua atuação. Ela chega nesse reino, nessa estátua que representa os reinos terrenos, ela não se junta como os outros reinos. Ela destrói todos os outros reinos, mostrando a sua diferença tanto na sua concepção como na sua atuação. E o mais incrível, ela não apenas destrói, ela tem uma expansão. Ela expande. Este reino é expandido e ele cresce até preencher toda a terra. Isso está mostrando com clareza que o reino eterno é totalmente diferente dos reinos deste mundo. Ele tem um domínio superior a qualquer dos reinados que este mundo possa oferecer. O reinado eterno, e nós sabemos que esse reinado eterno é o reinado que Deus prometeu a nós. Um reinado onde nós podemos ter a nossa total confiança em nossos dias.
Mas aqui algo interessante também de destacar é que, como eu disse no verso 45, Daniel diz que isso era uma promessa futura, algo que seria realizado no futuro para Nabucodonosor e para os leitores deste livro. Então, essa pedra, esse reinado, seria uma promessa futura. Mas para nós, essa pedra e esse reinado é uma realidade presente. Para eles era uma promessa futura, que iria cumprir no futuro, mas nós sabemos que é uma realidade presente, porque essa pedra veio, se encarnou, e ela está reinando em nossos dias. Nós sabemos que essa pedra, esse monte, é a representação de Jesus Cristo. E o próprio Jesus faz questão de mencionar isso em Lucas, capítulo 20, quando ele está falando uma parábola dos lavradores. No final dela, ele diz, no verso 17, mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele que sobre quem ela cair, ficará reduzidos ao pó. Aqui Jesus está fazendo a aplicação do texto de Daniel à pessoa dele, mostrando que ele é este rei, ele é esta pedra que veio instaurar este novo reino eterno. Se os irmãos lembram, todo o evangelho, o Senhor Jesus está anunciando o reino de Deus. O seu ministério era mostrando que o reino eterno de Deus estava sendo instaurado nessa terra. Por isso, este reino é uma realidade presente para nós. E nós podemos ter a total confiança deste reinado. Mas nós sabemos sim que esse reinado terá um cumprimento final na volta de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, sim, ele dizimará todos os reinados terrenos e mostrará com todo esplendor e glória o seu reinado eterno. Mas antes que esse dia chegue, a gente já pode desfrutar de benefícios desse reinado. E observe quão interessante é. O texto diz que essa pedra se expande e se torna um grande monte, ou seja, esse reinado ele vai se expandindo. E nós somos o fruto dessa expansão. Porque se você for parar para pensar, este reinado começado em Jesus Cristo, ele foi instituído na região de Israel por Jesus e 12 homens que o seguiam. Israel não está muito próximo da gente, país pouco tão distante. Mas 2000 anos, mais ou menos 2000 anos depois, nós estamos aqui em São Paulo, no bairro do Campo Belo, participando desse reinado que foi instituído por Cristo, 2000 anos atrás, lá em Israel. Mostrando a expansão desse reino. Nós desfrutamos da expansão desse reino. E nós podemos ter a total consciência de que nós somos participantes do reino eterno que Jesus instituiu em nosso meio. Por isso, isso deve ser uma esperança para os nossos dias. Isso deve trazer revigor ao nosso coração. Porque às vezes nós olhamos para os reinos terrenos e nos assustamos por conta do seu poder, da sua glória, do seu esplendor que eles têm. Mas quando nós olhamos para o reino eterno, nós sabemos que nada desses reinos terrenos ficarão diante do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu quero passar para a parte final, concluindo com algumas aplicações das lições que nós aprendemos nesse texto. Entendendo que nós somos participantes deste reino eterno, a primeira coisa que nós devemos fazer todos os dias é fixar os nossos olhos neste reino eterno. Às vezes nós somos tendenciosos, nós temos a tendência de fixar os nossos olhos nos reinos terrenos. E se nós fixarmos os nossos olhos apenas nesses reinos terrenos, nós seremos angustiados. Nós seremos pessoas ansiosas, pessoas desesperadas, porque esses reinos terrenos têm a sua glória, mas também a sua maldade é imperada por meio deles. Mas quando nós fixamos os nossos olhos no reino eterno, nós sabemos que em Cristo nós temos a esperança garantida. Em Cristo nós temos a esperança de que esses reinos terão um fim.
Eles são transitórios. E isso é uma esperança para nós. Porque às vezes você pode estar vivendo num contexto onde está sendo afligido por um tipo de líder como esse. Talvez você está sendo afligido por esse tipo de pessoa. Mas quando você tem os olhos fixos no reino eterno, em Jesus Cristo, você sabe que mesmo que isso esteja passando na sua vida, isso é transitório. Isso é algo passageiro. E tem algo muito maior, muito mais sublime, onde você pode descansar a sua vida, que é no reino eterno do Senhor Jesus. Como eu disse, promessas humanas são aquelas que falam que o crente vive somente de sucessos. Crente não vive sofrendo, isso é promessas humanas. Mas a promessa divina é o próprio Jesus Cristo. Diz, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos promete livramento de momentos ruins, circunstâncias adversas, mas ele promete estar conosco todos os dias. Mas para que a gente entenda isso, para que a gente viva isso, nós precisamos ter os nossos olhos fixos neste reino eterno do Senhor Jesus. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso quando nós buscamos o reino do Senhor por meio da sua palavra. Não há outra maneira de você conhecer o reino eterno do Senhor Jesus Cristo a não ser um estudo diligente da sua palavra. Por isso, tenha um tempo de conhecimento da palavra do Senhor. Tenha o tempo de conhecimento da Escritura. Deleite-se nas verdades consoladoras da palavra de Deus, que somente por meio dela você vai entender e fixar os seus olhos neste reino eterno. E eu costumo dizer aos adolescentes uma frase muito que eles gostam, que eu digo que para o cristão o fim não é o final. Para o cristão o fim não é o final. O fim dessa vida não é o final da história, porque ao fim dessa vida nós começaremos a desfrutar com mais proximidade este reinado eterno. Por isso, descanse, fixe seus olhos nesse reino eterno e aprenda a descansar nele. Mas uma segunda lição, uma segunda aplicação que nós temos nesse texto é que para que eu desfrute deste reino eterno, eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Cristo precisa ser o dono da minha vida para que eu consiga desfrutar deste reino eterno. E eu quero te dizer que se você ainda não tem Cristo no seu coração, este é um bom momento para que você entregue a sua vida a Ele. Para que você reflita e entenda que estes reinos eternos podem e oferecem benefícios, oferecem benesses para nós, mas nenhuma delas se compara com o benefício, com a dádiva que o reino eterno nos oferece. Porque neste reino eterno nós encontramos consolo, nós encontramos renovo e, acima de tudo, nós encontramos salvação. Somente por meio do reino eterno do Senhor Jesus Cristo é que nós encontramos salvação. E para que você desfrute dele, você precisa entregar a sua vida a ele. Por isso, esta manhã é o momento que você tem para fazer isso. Mas em terceiro lugar, a terceira aplicação que esse texto nos ensina é que para que a gente viva neste reino eterno, nós precisamos viver buscando ele em primeiro lugar em nossa vida. O reino eterno do Senhor precisa ser prioridade na nossa vida. E aqui eu te faço uma pergunta. O reino eterno do Senhor tem sido prioridade na sua vida? Você tem usado o melhor tempo do seu dia para o crescimento espiritual da sua vida? Nós vivemos numa cidade, e aqui eu posso falar por ser vindo de fora, que a cidade de São Paulo faz com que a gente viva totalmente apreensivo. Isso é uma cidade que sempre está de forma corrida. Aqui é trânsito, é correria para cá, para lá, às vezes não tem tempo para muita coisa. E às vezes essa correria dessa cidade faz com que a gente se acostume com algo que não deveria ser costume para nós. Por nós termos tanta coisa para fazer durante a semana, a gente fala, vou deixar só para domingo. Domingo é o dia de eu buscar o Senhor. É o único dia que eu tenho. É o único momento que eu tenho para descansar, para ir à igreja, ouvir da palavra de Deus, fazer meu momento devocional. Mas eu quero dizer, se essa é a prática da sua vida, o reino de Deus não é prioridade para você. Porque se o reino de Deus for prioridade para a sua vida, você entenderá que você não consegue viver sem uma íntima relação com Deus.
E uma íntima relação é você devotar tempo a Ele. Você usar o seu tempo para o Senhor. E você pode falar que não tem tempo. Eu digo que você tem. É só você saber o que é prioridade na sua vida. Se Deus não for prioridade na sua vida, você nunca terá tempo para Ele, sim. Mas quando Ele for, você saberá, você terá tempo para isso. Para que você viva o reino de Deus, o reino eterno de Deus, tenha prioridade com o reino dele. Que Ele seja prioridade na sua vida. Mas também eu faço essa última pergunta. O que você tem feito com os recursos, com as dádivas que Deus tem te dado? Como eu disse, a glória e o esplendor dos reinos terrenos são dádivas de Deus. E nós temos essas dádivas também. O que você tem feito com elas? O objetivo é a glória do Senhor ou o objetivo é sua própria exaltação? Se o objetivo é sua própria exaltação, Cristo não é prioridade na sua vida. Você não está cumprindo aquilo que deveria ser o seu cumprimento. Eu te digo que nessa manhã é um bom momento para que você reflita sobre isso. E você use os dons e os talentos que Deus tem te dado para a glória dele. Use a dádiva que Deus tem te dado para a glória dele. Você que é líder de uma casa, use essa liderança, esse sacerdócio que Deus te deu para a glória do Senhor. Você que é dona de um estabelecimento, você que trabalha com um cargo de liderança, use isso para a glória do Senhor. Porque assim você estará fazendo com que o reino eterno seja prioridade na sua vida. E que assim, meus irmãos, Deus nos ajude a cada dia mais caminhar com o objetivo de termos os olhos fixos no reino eterno do Senhor e com o objetivo de glorificação do seu nome. Quero, nesse momento, convidar que você baixe sua cabeça, feche seus olhos, para que nós oremos ao Senhor. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de ouvirmos da Tua palavra, de sermos confrontados e consolados por ela. Nós rogamos ao Senhor, nessa manhã, que de fato nós saiamos daqui com o objetivo, com os olhos fixos no reino eterno do Senhor. Que a nossa vida, a nossa prática seja com o objetivo de glorificar ao Senhor em todos os momentos. Nos ajude, ó Deus, a cada dia mais sermos fiéis à Tua palavra e por meio dela sermos orientados e conduzidos com o objetivo final de toda a glória ser dada ao Senhor. E nós pedimos também pela vida do Jorge, ó Pai. Nós vemos o desespero de uma pessoa que está sem emprego, sem condições para sustento. Nós pedimos que a Tua boa mão, ó Pai, o sustente. Que o Senhor, ó Pai, haja com graça sobre a vida dele. Que ele encontre, ó Deus, a maneira de ter o sustento, que ele consiga, ó Deus, as condições necessárias para a sua sobrevivência aqui no Brasil. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.